Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim indicar para vocês alguns livros de ficção, e isso inclui também poesia e história em quadrinhos, sobre o tema da escravidão. Então vamos lá, hoje o vídeo é uma lista com várias dicas para vocês de livros relacionados à escravidão. E aqui eu queria fazer um adendo, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal recomendando alguns livros de não ficção sobre escravidão. E aí eu recebi um comentário um pouco rude falando sobre como eu não abordei todas as escravidões que existiram e como faltaram muitos livros nas minhas indicações. Então eu vou reforçar aqui que essas listas que a gente faz aqui no BookTube são listas obviamente limitadas. No meu caso, por exemplo, eu olho para minha estante e vou pegar livros que eu já li ou que eu tenho e ainda não li. Então a gente sempre faz um recorte, nunca é uma indicação total de todos os temas, nem de todos os livros que existem sobre o assunto. Então, se você quiser assistir as indicações de não ficção, eu vou deixar o link para o vídeo aí no box de descrição e também nos cards. Lembrando que se você quiser adquirir qualquer livro pela Amazon e quiser ajudar o canal, apoiar uma produtora de conteúdo independente, que produz vídeos para vocês de forma gratuita, por favor, utilizem o meu link que fica aí sempre no box de descrição, tá? Todos os que eu mencionar aqui estarão linkados aí também, facinho, inclusive se vocês quiserem dar uma olhada melhor na sinopse dos livros. E o segundo adendo é que eu queria dizer que eu vou me focar aqui nesse vídeo na escravidão moderna, que foi aquela que aconteceu do século XVI até o século XIX, mais ou menos, e que aconteceu no Brasil e nas Américas, e envolveu o sequestro, o tráfico de pessoas da África para a América, enfim. O que a gente está mais acostumado a estudar na escola, tá? Existem muitos outros tipos de escravidão e povos que foram escravizados. Obviamente, essa escravidão sobre a qual nós falaremos hoje é muito impactante para a nossa sociedade brasileira, a mais impactante, eu diria. Então é super importante que a gente estude sobre ela, que a gente leia sobre ela. Muita gente de clubes de leitura, dos quais eu participo, ficam surpresas com o quanto de informação esses livros de ficção trazem sobre a questão da escravidão. E às vezes eles alcançam alguns lugares que o conteúdo ensinado na escola, no ensino básico, não alcança. Vamos às indicações. Vou começar com os romances, tá? O primeiro chama-se Escravos, de Kanye Allen, pela editora Palas. Este autor, Kanye Allen, não sei se eu tô falando corretamente, mas ele é do Togo e recebeu alguns prêmios literários, entre eles um chamado Grande Prêmio Literário da África Negra, e ele vai retratar o comércio de escravos, o tráfico de escravos, a violência toda envolvida nesse processo a partir do continente africano. Eu achei essa perspectiva muito diferente, muito interessante. Eu conheci esse livro por meio da Camila, do Viajando, canal Viajando. Ela tem o projeto de ler um livro de cada país do mundo, e esse foi o livro que ela leu para o Togo. Então fica uma perspectiva do ponto de partida da escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Esse livro se passa no reino do Daomé, no século XIX. E antes que eu me esqueça, a tradução do livro Escravos é da Laura Alves e do Aurélio Barroso Rebelo. Este é um dos que eu ainda não li. Eu comecei a ler esse livro, tá até marcadinho aqui, mas foi pouca coisa, ó, página 32, então não sei se é bom, mas eu gostei muito da escrita desse início. Eu parei porque eu tava com muitas leituras em andamento, mas me parece um livro ótimo. E aí trouxe duas obras estadunidenses, duas obras norte-americanas, uma delas, The Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, do Colson Whitehead, pela HarperCollins. A tradução é da Caroline Cheng. E esse livro ele é um pouco controverso. Eu vi gente que não gostou muito da escrita do autor. Eu gostei demais, eu fiquei envolvida com a história, com os personagens. E o que eu acho que ele tem de muito valioso é mostrar vários tipos... Ele é um livro bem ficcional, tá? Ele tem alguns aspectos históricos, obviamente, mas tem muita fantasia ali no meio também. Esse termo, Underground Railroad, existe na história dos Estados Unidos. Ele designa basicamente caminhos pré-estabelecidos que as pessoas negras que eram escravizadas nos estados do sul, nas províncias do sul,
seguiam para fugir para as províncias do norte, onde a escravidão já não existia mais, para o Canadá também. Só que esses caminhos eram caminhos, assim, feitos um pouco a pé, um pouco por terra, tinha alguns entrepostos para essas pessoas poderem dormir, descansar, comer. E o livro mostra tudo isso. Só que aqui no livro, o que existe é uma ferrovia subterrânea, que não é o Underground Railroad histórico, tá? Mas a ideia é praticamente a mesma. E o que eu mais gosto nesse livro é que ele mostra muitas situações diferentes pelas quais as pessoas escravizadas ou as que estavam tentando se libertar passavam. Ele resume muito bem várias formas de violência e várias formas de resistência desses povos. Eu tenho um vídeo aqui no canal só para ele. Aliás, eu tenho vídeo para alguns desses livros. Sempre que tiver, eu vou deixar no box de descrição o link, tá bom? Se couber, eu deixo nos cards também. Aqui nos cards tem algum limite de espaço. Deixa eu mostrar para vocês o autor, Colson Whitehead. O outro livro estadunidense que eu trouxe é uma ficção científica, o livro Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, a dama da ficção científica, pela editora Morro Branco. A tradução é de Carolina Caires Coelho. Esta é a Octavia Butler. Eu ainda estou devendo a leitura dela, no geral, eu não li ainda Kindred. A protagonista do livro é uma jovem negra chamada Dana, e a Dana está fazendo 26 anos de idade, e eu não sei o que vai acontecer, mas vai rolar uma viagem no tempo. E ela vai parar no século XIX, onde ela tem a chance de conhecer alguns antepassados seus na época da escravidão. Por isso que é uma ficção científica, porque ele trabalha com essa hipótese, com essa ideia da viagem no tempo. Mas imagina você ser uma mulher negra do século XX, que já não deve ser a situação mais fácil do mundo, e voltar no tempo para o século XIX, quando as pessoas negras eram comumente escravizadas. E fica a dica para quem curtir ficção científica e estiver procurando um diferente, né, dos que a gente vê por aí. Eu vou emendar com um outro livro que não é ficção científica, mas é muito doido. E é um clássico brasileiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, pela Penguin Companhia, esse que eu tenho. Acho que todo mundo conhece a história, o defunto autor, né? É uma história contada póstumamente pelo narrador. E, embora a escravidão não seja um tema principal deste livro, ele é muito permeado pelas relações escravocratas que havia no Brasil no século XIX. Então aqui existem visões muito críticas, muito irônicas, muito perspicazes. O Machado de Assis tinha uma genialidade, né, na hora de escrever, na hora de colocar nas histórias dele alguns aspectos que escapavam a muitos outros autores, ou que propositalmente não eram colocados por outros autores, né? Então este não é um livro sobre escravidão, mas que trata muito bem desse tema a conta-gotas. Continuando no Brasil, vou indicar aqui um autor, um livro de contos e uma série desse autor, que é o Alberto Mussa, um autor nacional contemporâneo. Primeiro vou indicar para vocês Os Contos Completos, pela editora Record. E nesse livro não tem só contos relacionados à escravidão. Ele vai tratar de muitos... Esse não tem foto do autor. Mas ele vai tratar de muitos temas diferentes, com personagens diferentes. Alguns, sim, têm a ver com personagens com heranças do período escravista. Por exemplo, ele vai citar muitos orixás em alguns contos. Ó, tem um conto chamado A Cabeça de Zumbi, enfim. Mas ele também vai trazer outras influências que existem no Brasil, influência árabe, influência indígena, a partir desses contos ficcionais que eu gostei muito quando eu li. Aliás, eu preciso reler. E o que eu falei que é uma série do autor, ele tem um conjunto de 5 livros que a gente chama de Compêndio Mítico do Rio de Janeiro. O Compêndio Mítico do Alberto Mussa engloba 5 obras, uma para cada século, então século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. E este é o primeiro que eu ainda não li. O único que eu li do compêndio é o do século XIX, que se chama A Hipótese Humana. E era um livro policial que envolvia também o período da escravidão. Então, pessoas escravizadas, senhores de escravos, estavam envolvidas também no crime, no processo todo. E esse aqui é a primeira história do mundo, é o primeiro volume desse compêndio mítico. E se eu não me engano, todos eles são narrativas policiais. Eu vou deixar para vocês no box de descrição, no link, né,
Eu vou deixar os 5 livros, se forem mais eu deixo mais também, mas os livros em ordem desse compêndio mítico, para quem quiser dar uma lida nas sinopses. Mais um brasileiríssimo e de muito sucesso é o Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, pela editora Record. O meu tá todo acabadinho, ó. O plástico da capa tá saindo. E, gente, eu tô cuidando muito bem do livro, ó, pode ver, ele tá todo certinho. Não tem problema. Esse livro é um épico, porque olha o tamanho dele, né, a grossura dele. Nessas quase 1000 páginas, a Ana Maria Gonçalves pega como personagem principal Luísa Marim, que é uma personagem histórico-lendária brasileira, uma mulher negra escravizada. Então esse livro começa lá no continente africano, quando a protagonista é menina ainda, ela é uma criança, e ela é sequestrada e escravizada. Então mostra toda a viagem da África até o Brasil, que é super sofrida, e a vida inteira dessa personagem, Luísa, é contada aqui. Ela viaja pelo Brasil inteiro, e é um livro muito, muito, muito bem feito, muito bem pesquisado. Você se sente nos ambientes que ela descreve. É um livraço. Eu fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Não me arrebatou como eu gostaria que tivesse me arrebatado, infelizmente, mas foi uma excelente leitura. E para mim um dos pontos fortes foram as religiosidades que ela retrata aqui, porque são múltiplas. Ela trata desde religiões afro-brasileiras até os muçulmanos, os escravizados muçulmanos, a revolta dos malês, tudo isso é retratado aqui. Livro muito bom. E nessa mesma pegada de uma história que vai acompanhando não uma personagem especificamente, mas uma família nesse processo todo de escravização, é o livro Caminho de Casa, da autora Yaa Gyasi, pela editora Rocco, e a tradução é da Valdeia Barcelos. A autora é natural de Gana e foi para os Estados Unidos muito bebê ainda, e ela conta justamente também esse processo todo de saída do continente africano, saída por violência, por causa da questão da escravidão, e a chegada nos Estados Unidos, e como as gerações dessa família vão se sucedendo e vão passando por um monte de coisas. Eu gostei muito do livro Caminho de Casa, parece que tem um outro da mesma autora sendo lançado recentemente, estou animada. E ainda na mesma pegada de uma saga familiar, temos Água de Barrela, da autora Eliana Alves Cruz, pela editora Malê. A Eliana Alves Cruz é maravilhosa, uma autora carioca, jornalista, e este livro conta a história da família dela, uma história que ela reconstruiu a partir das falas de uma tia-avó dela, que é uma tia-avó considerada louca, porque ela tem esquizofrenia, então ela sempre cresceu com esse estigma da loucura, mas ela guarda na memória muitas informações, nomes, lugares, datas, que muita gente nunca nem ligou. E a Eliana Alves Cruz, jornalista, foi atrás dessas informações, cruzando com documentação que ela foi encontrando, fez viagem de campo, foi até Salvador, foi até... Agora esqueci o nome da cidade original onde se passa essa história, mas é na Bahia. E montou essa história da família dela, que é magnífica também, tem muitos pontos em comum com o Um Defeito de Cor. E a escrita da Eliana Alves Cruz é maravilhosa, por isso que eu trouxe um outro livro dela para indicar para vocês também, que é O Crime do Cais do Valongo, pela editora Malê. E, gente, dos dois que eu li dela, esse é o meu favorito, porque é um livro policial. Então é um livro que se passa no Brasil no século XIX, e acontece um crime no Cais do Valongo. O Cais do Valongo ficava no Rio de Janeiro, atualmente é um sítio arqueológico, se eu não me engano, e foi um dos portos que mais recebeu pessoas escravizadas do continente africano. E ali nesse porto, nas redondezas, acontece um crime, um assassinato, e vai haver uma investigação sobre isso. Então, de novo, muitos elementos africanos, afro-brasileiros são fundamentais para a gente conseguir desvendar esse mistério. E eu gostei muito dessa coisa do romance policial inserido no contexto da escravidão brasileira. Eu acho que é importante que os autores brasileiros se utilizem da nossa história, que é tão rica e que é tão diversa, para poder criar esses livros super criativos, né? Eu acho isso daqui de uma criatividade incrível. E os últimos 3 são um de poesia e 2 de quadrinhos. O de poesia chama-se Não Pararei de Gritar, de Carlos de Assunção, pela Companhia das Letras. O autor é brasileiro,
E não é um livro só sobre escravidão, mas ele remete muito à escravidão, porque ele fala sobre a condição de ser negro e principalmente sobre a resistência. Por isso o título, que é um título incrível, Não Pararei de Gritar. E aí eu vou ler um poema só pra vocês. Vou pegar um aqui que eu marquei como um dos meus favoritos. Poema adaptado. Nós não somos descendentes de escravos, meus irmãos. Descendentes de escravos não somos, não. Descendemos sim de seres humanos, descendemos sim de povo livre, humilhado atrás da grande escravidão. Não descendemos de escravos, não. Então ele sempre faz essas reafirmações que a gente tem que ouvir, né? Que a gente precisa ler sobre e são poemas super emocionantes. Vale a pena ir atrás desses poemas e desse livro, do Carlos de Assunção. E as histórias em quadrinhos são ambas do autor Marcelo de Salete e ambas pela editora Veneta. Um deles é o Cumbe e o outro é o Angola Janga. O Angola Janga acho que é o mais famoso dele, é um grandinho. Ambos são graphic novels, né? Eu chamo de histórias em quadrinhos, mas são graphic novels, então são livros cuja história se fecha no próprio livro, você não precisa comprar mais de um volume para entender. E esse aqui, ó, o subtítulo é Uma História de Palmares. No Angola Janga, o Marcelo de Salete vai contar sobre o Quilombo dos Palmares do ponto de vista dos resistentes, do ponto de vista dos quilombolas, que é um exercício de ficção, porque a gente não tem documentação sobre como essas pessoas pensavam realmente. O que nós temos são muitos documentos oficiais falando sobre como destruir o Quilombo dos Palmares, sobre o processo de destruição, as negociações que aconteceram a respeito disso. Então, partindo desses documentos, o Marcelo de Salete construiu uma narrativa por um outro olhar, o olhar dos quilombolas. Mas o que eu mais gostei, eu gostei deste mais do que do Angola Janga, foi o Cumbe, que é um livro que são 4 histórias, também histórias em quadrinhos, muito lindas. Gente, os desenhos são magníficos. E são 4 histórias de resistência também. E eu nem sei explicar por que eu gostei mais desse, mas ele tocou mais meu coração, assim. Fiquei muito impressionada com a maneira que o Marcelo de Salete tem de contar as histórias e de traduzi-las em imagens, porque tem pouco diálogo nos livros, ó. Se você olhar, não tem muito balão de fala, né? Tem uns de vez em quando. Ele usa muitos termos provindos do continente africano, de línguas africanas. Nossa, é legal demais. É uma experiência que vocês têm que ter. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas. Me conta aí qual que você gostou mais e principalmente, se você tiver dica de mais algum livro que trate da escravidão, não precisa ser como tema principal, mas que a escravidão apareça, eu acho que é um assunto que é muito doloroso, é muito vergonhoso também, mas é um assunto incontornável da nossa história. Então qualquer dica que vocês tiverem relativa à questão da escravidão, eu aceito de braços abertos, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Por favor, não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!